E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje eu vim fazer aí um resumo das minhas leituras de janeiro. Pessoal, todos os livros que eu falar aqui, não esquece que eu vou deixar um link aqui embaixo. Se vocês se interessarem, vocês podem dar uma passadinha na Amazon e adquirir o seu exemplar. Historicamente, janeiro é um mês muito bom de leitura pra mim, sempre foi e não foi diferente esse ano agora. Li muito, tanto que eu vou ter que dividir esse vídeo em dois para não ficar muito gigantesco. Então hoje eu vim falar só dos livros e depois eu volto para falar também das HQs, das histórias em quadrinhos, cartoons e tudo mais que eu li. Eu comecei o ano então terminando Pax, eu tinha começado ele no ano passado e não tinha terminado ainda, então terminei Pax. Pax é uma história muito fofinha e a gente tem um menino, o Peter, que ele tem uma raposa como animal de estimação. Mas daí a guerra começa, o pai dele vai servir na guerra, ele se alistou, e o Peter vai morar com o vô dele. E aí nessa transição ele não pode levar a raposa com ele, e o pai do Peter deixa a raposa aí numa floresta, enfim, abandona, faz o Peter abandonar a raposa, mesmo a contragosto do Peter. Quando ele tá lá na casa do vô dele, ele começa a sentir muita falta do Pax, que é essa raposinha, e ele resolve ir atrás, e ele descobre no mapa lá onde a raposa tá e vai atrás. Então o livro é essa trajetória dele aí atrás do Pax, até ele conseguir, enfim, chegar no lugar onde eles haviam deixado o Pax. É uma história muito bonitinha, muito fofinha, é infanto-juvenil, então tem aquela lição de moral na história em si, então é um livrinho que vale muito a pena, você lê rapidinho, ele é bem curtinho, tem uns desenhos, né, umas gravuras lá, ele é um livro muito bonitinho e gostei bastante de ter começado o ano assim, terminando essa leitura. Na sequência eu dei continuidade a uma série que hoje estou lendo há algum tempo, que é o Dexter, então eu li o quarto livro da série, que é o Design de um Assassino. E vocês viram que não tem nada a ver com Pax, né? Uma leitura totalmente diferente uma da outra. Mas aqui então a gente vai ver o Dexter depois do casamento dele. Ele passa a lua de mel em Paris e a gente vê ele voltando com a Rita aí pra seguir essa vida de casado. Meio estranho, muito estranho. Mas tudo bem, que fez sentido, assim, tudo que aconteceu depois no resto da história. O Dexter, então, vai acompanhar e vai tentar caçar um serial killer que tem uns princípios próximos de um artista. Então ele tem exposições em galerias de arte, faz algumas coisas meio louconas lá com arte, que eles chamam de performance, né? É um movimento artístico que chama performance. E esse cara descobre o Dexter também e fica um perseguindo o outro até um dos dois morrer. Isso é spoiler, mas isso é meio que acontece em todos os livros, então não é um spoiler tão difícil de imaginar que vai acontecer. O interessante desse livro, na verdade, é você ver esse outro lado do Dexter aí, ele tentando se tornar pai, padrasto dos filhos da Rita, e lógico, tentando ser um marido, né? Que ele não tem muita noção de o que é ser um marido, uma pessoa inserida na sociedade. Então a gente vê, esse livro ele tem mais essa abordagem, mais essa tentativa. O que eu achei que ficou um pouquinho forçado, na verdade, então pra mim, dos livros da série do Dexter que eu li até agora, foi o que eu menos gostei por conta disso, que eu achei que ficou meio forçado esse lado. Porém, continua sendo uma série que eu gosto bastante e pretendo continuar mesmo terminar de ler todos os livros. Depois eu li esse livrinho de crônicas aqui, bem bonitinho, Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente, como vocês podem ver, é um livro pequeno, né, o tamanho da minha mão, do Rubem Alves. Aqui são crônicas bem curtas, às vezes a crônica é uma frase só, a maior aqui eu acho que tem uma página e meia, enfim, então são crônicas bem curtinhas, que ele vai falar de temas como Deus, porque ele fala bastante, né, de Deus nas obras dele de uma forma geral, e ele também fala assim da velhice, do envelhecer, ele faz algumas comparações aí com relação a velhice ser como o pôr do sol, enfim, é um livro bem legal, bem gostoso de ler, bem rapidinho também. Depois eu li um livro aí que foi pro desafio do Culto Booktuber, que se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um grupo que foi criado e alguns canais do YouTube, eles dão algumas sugestões de tema pra gente ler dentro daquele mês. E aí, uma das sugestões desse mês era ler um autor negro. E daí eu escolhi O Diabo Vestia Azul, de um americano que chama Walter Mosley. Eu não conhecia o autor, não conhecia o livro, não sabia nada dessa história, mas aí eu vi que ele é bem famosinho mesmo lá nos Estados Unidos, bem famoso para o segmento
muito aí de romance policial, que é um tema que eu gosto muito, então foi por isso que eu acabei optando por esse livro e gostei bastante da leitura. Foi uma leitura diferente mesmo. E você tem aquela visão dos negros, de um pobre negro antigamente, como ele era perseguido pela polícia, várias coisas assim, e ainda assim ele meio que se torna um investigador policial. Esse personagem ele chama Easy. E esse livro, então, mostra como ele se tornou de um empregado de firma normal, desrespeitado, enfim, como ele se tornou dessa pessoa a ser um investigador mesmo respeitado, porque então esse é o primeiro livro da série de livros que vai trazer aí o Easy solucionando problemas. Na sequência aí eu li, então, o primeiro conto, a primeira crônica das Crônicas de Nárnia. Mas já tem vídeo aqui no canal, então, para falar disso, não vou me estender muito, mas eu gostei muito, muito, muito de ter lido O Sobrinho do Mago. Depois eu li Harry Potter and the Cursed Child, um livro muito odiado, muito amado, muito, muito 880. Faço parte dos que amaram, mas vocês vão poder ver isso na resenha que eu vou fazer, que já tá prontinha aí, logo, logo vai ao ar. Depois eu li Gollum e Eugênio, demorei muito para pegar o livro para ler, mas quando eu peguei, acho que não foram nem 4 dias, terminei porque é uma história sensacional. Fantasia realmente da melhor qualidade e por conta disso vai também ter um vídeo só pra ele, então logo logo eu volto pra contar aí tudo que eu achei de Gollum e Eugênio, mas já fica aqui adiantado que eu gostei muito da leitura, que eu indico para qualquer um ler, porque vale realmente muito a pena. Eu tava lendo ano passado todos os livros aí da Miss Marple, né? E eu continuei, porque lógico não deu pra ler todos, que são mais de 12, então não li todos ano passado, estou continuando esse ano, e o livro do mês de janeiro foi Testemunha Ocular de um Crime. Esse livro tem uma premissa muito interessante, que é assim, uma amiga da Miss Marple tá num trem, aí ela olha pela janela, tem um outro trem parado do outro lado, e aí ela vê um crime acontecendo. Ela relata para as autoridades lá, mas aí ninguém denunciou um crime, ninguém falou que teve uma morte, ninguém falou que ninguém desapareceu, então os policiais, as autoridades não fizeram nada. Ela ficou preocupada com isso, foi conversar com a Miss Marple, e a Miss Marple deu um jeito na história, lógico. Aí o que ela fez? Ela começou meio que a averiguar as áreas para ver onde que o corpo poderia ter sido escondido lá por perto. Achou uma residência que era a provável localidade lá onde seria. Chamou uma empregada, antiga empregada dela, amiga dela, que ela sabe que tinha o tino assim para seguir essa linha aí de detetive. E pediu para ela se empregar nessa casa para descobrir se o corpo estaria lá, que é a Lucy, essa empregada é a Lucy. A Lucy foi para lá e, de fato, no comecinho do serviço dela lá, ela achou um lugar que tinha um sarcófago, sim, um sarcófago, e dentro desse sarcófago estava o corpo dessa mulher. E aí, então, começou a investigação e tentar descobrir primeiro, quem era a mulher e, segundo, quem matou a mulher. Como eu disse, eu achei essa premissa muito interessante e vocês devem ter reparado que eu estava com alguma coisa na mão. Não é um livro, porque eu li no Kindle. Estava com isso daqui. Esse DVD são 4 histórias da Miss Marple que viraram filme. Eu conheci essa história porque eu já tinha assistido o filme há um tempinho atrás. Aqui ele tá como Assassinatos a Bordo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas são esses 4 aqui. E ele é esse daqui, então, o Assassinatos a Bordo. A diferença essencial dessa história aqui para a história do livro é que aqui é tudo a Miss Marple. Então é a Miss Marple que vê o assassinato e é a Miss Marple que vai trabalhar na casa desse pessoal para adivinhar tudo. Então fica muito mais engraçado uma parte que tem o que seria o patriarca dessa família, ele tá um pouco adoentado, né? Ele fica na cama um tempo e ele começa a dar em cima da Miss Marple. Então isso é muito, muito hilário no filme. Mas aí na história mesmo isso acontece com a Lucy, né? Não é a Miss Marple, porque a Miss Marple já tá bem velhinha no livro, então ela não anda mais tanto pra lá e pra cá como ela fazia, então ela meio que tá só coordenando mesmo as coisas da casa. Então esse patriarca, esse cara, ele deu em cima da Lucy, mas aí não foi tão engraçado, pelo menos eu não achei tão engraçado quanto foi aqui no filme, né? Sendo com a Miss Marple mesmo. Mas aí, como eu me lembrei da história, enquanto eu estava lendo o livro, o final do livro, o motivo, tudo, ele é igual ao da história. Então o livro não foi assim tão surpreendente pra mim, porque eu já me lembrava quem que era o assassino e tudo mais. Mas de qualquer maneira, eu acho essa história sensacional, incrível, e é um dos melhores livros da Miss Marple pra mim. Na sequência, eu li um livro fininho, rapidinho, mas assim, muito tocante, muito comovente, que foi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos.
Eu li pro projeto aí de ler os livros pro vestibular e, nossa, amei, amei. Eu já tinha lido São Bernardo, do Graciliano Ramos, há muitos anos atrás, eu preciso reler, na verdade. Mas, assim, a escrita dele é fantástica e eu vou poder falar um pouquinho mais quando eu fizer o vídeo aí do vestibular. Então, aguardem que pro mês que vem eu retorno falando dessa história completinha. E, por último, no finalzinho do mês eu terminei de ler Amityville, que, como vocês sabem, foi sorteado aqui no canal, então um exemplar desse livro, e também já tem a resenha lá para vocês conferirem, então nem preciso me estender aqui para falar mais dele. Vocês viram como rendeu o mês? Isso que eu tô falando que eu não citei nem as HQs que eu li, então vocês imaginam, né? Foi um mês que rendeu bastante. Normalmente quando isso acontece o mês seguinte é bem ruim, então já esperem um fevereiro bem mais fraco da minha parte, mas tudo bem. E de vocês, gente, como que foi? Janeiro rendeu bastante? Leram muita coisa boa? Deixa aqui nos comentários, me indica livros aí pra eu voltar e fazer resenha pra vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Dá aquele curtir pra ajudar a gente a compartilhar o conteúdo e espalha pra todo mundo que o Pilha de Leitura tá aí nas redes sociais. Obrigada e até a próxima. Tchau!